Vamos ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. E nessa manhã eu queria falar um pouquinho com você sobre uma história muito legal. Uma história muito... que ela tem bastante detalhes, uma história bem interessante da gente aprender um pouquinho sobre ela. É sobre a história do cego de nascença. Quem que conhece essa história, essa passagem? Todo mundo conhece, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre ela. E o tema que eu dei para essa palavra é Liberta-me de mim. Vamos começar lendo aqui a passagem para a gente estar entrando um pouquinho a fundo dessa história, que é bem legal. João capítulo 8, capítulo 9, vou ler do versículo 1 ao 11. Que fala assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Repete aí comigo: cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhes perguntaram: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. A Bíblia ela conta a história desse homem cego de nascença. Ela não fala pra gente qual era o nome dele, quantos anos ele tinha, mas ela conta faz essa narrativa, né, sobre essa história. E imagina aí comigo, você, um exemplo, né? Você não, uma pessoa como esse homem que nasceu cego, sem enxergar nada, absolutamente nada, sem ver a luz do dia, sem ver um sorriso, sem ver o rosto da mãe, sem ver o rosto do pai, sem ver, não sei se ele tinha filhos, sem ver o rosto dos filhos, só ouvia, só sentia cheiro, mas não via. Essa era a situação que se encontrava esse rapaz, esse homem. E em João, no capítulo 9 que a gente leu, Jesus ele encontra esse homem. Jesus ele encontra esse homem e faz um milagre incrível na vida dele, faz um milagre extraordinário na vida dele. Mas essa história, ela vai além de uma cura física, que ele teve uma cura física. Ele voltou a ver, lá no final a gente vai ver, né? A gente conhece a história. Mas fala também de uma cegueira que é muito mais profunda, que é a cegueira espiritual. E o testemunho que Deus tinha para a vida daquele rapaz, para a vida daquele homem, era muito grande. Tanto que Jesus ele fala, né, no versículo 3, quando os discípulos perguntaram por que ele nasceu cego, será que ele tinha pecado? Quem pecou, ele ou os pais deles? Por que ele nasceu cego? Jesus respondeu para eles, né? Nem ele, nem os pais dele pecou, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, tem coisas que acontecem nas nossas vidas, tem pessoas, né, cada um com a sua situação, que Deus tem uma razão, um motivo ali para tratar com ela. Cada um de nós temos um testemunho que o Senhor nos dá para que nós possamos contar para outras pessoas. Quem aqui tem testemunho, milagre que você pode levantar a mão hoje e falar: eu tenho um milagre, um testemunho que Deus fez na minha vida, na minha família. Todos nós temos. E esse homem, nesse dia que ele teve esse encontro com Jesus, ele foi curado, foi transformado. E não só físico, mas espiritualmente também. Ele teve um encontro físico com Jesus e ele também teve um encontro espiritual. Então o que Deus ele tem para mim e para você, o que Deus tem para nós é algo muito grande. E nós precisamos testemunhar disso. Nós precisamos testemunhar de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós
e ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós precisamos ter testemunhos para quando alguém chegar necessitado, para quando alguém chegar precisando de uma palavra, nós termos o que contar para ela, o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Um dia, nós nos esbarramos com Jesus e Jesus fez algo em nós. Então, nós precisamos ter algo para contar para as pessoas sobre o que Jesus tem feito para nós, por nós. Então, assim como aquele homem não podia ver, muitas pessoas também, hoje em dia, vivem na escuridão. E eu digo na escuridão em todos os sentidos, né? Muitas pessoas vivem hoje em dia achando a direção, tentando achar a direção correta. Por que viver? Qual o motivo? Qual a razão da vida? Muitas pessoas ainda não se encontraram, ainda não acharam o propósito delas. E Jesus, ele veio para nos dar identidade, propósito e destino. Ele veio para nos mostrar o que ele quer de nós, o que ele tem para nós. E muitas pessoas hoje em dia vivem assim, na escuridão, sem enxergar a verdade, sem conhecer o amor de Deus. Mas aquele homem, naquele dia, ele teve esse encontro e a vida dele mudou, foi transformada. E nós vivemos num mundo hoje com muitas distrações, né? Nós vivemos num mundo hoje que tem internet, tem celular, tem a televisão. E muitas das vezes a gente se pega gastando mais tempo nessas coisas do que procurando a verdade, do que procurando o que Deus tem para mim hoje, o que Deus quer que eu faça hoje. Qual a palavra que Deus tem para que eu possa dar para outra pessoa hoje, para onde eu for, para o meu trabalho. Então nós precisamos estar todos os dias tendo esse encontro com Jesus, para que aonde nós estivermos, no nosso trabalho, no mercado, a gente possa estar cheio de tudo aquilo que Deus tem para nós também passarmos, né, para aquela pessoa ali que a gente vai esbarrar no nosso dia a dia, até mesmo dentro de casa. Então, a gente vive num mundo cheio de tantas distrações, mas como naquele dia que Jesus encontrou aquele homem, ele fez algo diferente ali nele. Se talvez aquele homem não tivesse permitido, né, deixar Jesus tocar nele, deixar Jesus passar a lama nele e tivesse ido embora, falar, não, o que eu estou fazendo é melhor, não quero, estou distraído com isso aqui, depois eu encontro Jesus por outra rua. Talvez ele não teria recebido a cura dele, ele não teria tido a vida dele transformada. Então é tanta coisa disputando a nossa atenção que nós podemos também, muitas das vezes, as pessoas, né, acabar cego para as coisas que realmente importam, que é o que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem para nós, a palavra que Deus tem para nós. Mas nós precisamos todos os dias buscar ter esse encontro com o Senhor. E eu quero tirar 3 lições aqui do versículo 11, lá no finalzinho, que fala, né, que o cego fala que ele teve ele fala, um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Aí ele fala assim, então fui, lavei-me e estou vendo. Aí daqui a gente consegue tirar algumas lições, algumas chaves, como você achar melhor, se quiser anotar, importantes para nós vivermos essa vida de transformação, para nós termos essa vida que tem um testemunho que só Jesus pode nos dar. E o cego, naquele momento, ele tinha o que ele precisava. O cego tem o que ele precisava naquele momento, após obedecer e não imediatamente. Então, quando Jesus chegou para ele e fez todo aquele processo, né, passou a lama nos olhos, ele não perguntou para Jesus, mas por que você está fazendo isso? Mas eu nem falei para você que eu quero ser curado. Se a gente prestar atenção aqui no versículo, a gente não vê o cego pedindo para Jesus curar ele. Ele não pediu. Mas ele somente obedeceu. Ele foi, se levantou e se lavou, como Jesus mandou ele fazer. Então, ele obedeceu e ele teve esse ato, né, de fé. Então, a primeira lição que a gente tira aqui dessa história, número 1 é, levante e vá. Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Jesus falou para ele só ir e se lavar. O que ele fez? Então fui, lavei-me e estou vendo. Ele obedeceu. No final desse verso, a gente vê que ele somente foi. Ele creu e falou, mandou eu ir, eu vou. Imagina ele cego, como é que ele foi?
Será que alguém ajudou ele? Será que ele foi sozinho? Ele foi. E eu tava dando uma pesquisada aqui para ver qual seria mais ou menos a distância, né? A distância da onde Jesus encontrou ele até o tanque de Siloé. Segundo os teólogos e os historiadores, a distância era mais ou menos de 800 a 1 quilômetro. Mais ou menos de 1 quilômetro. Então ele andou 1 quilômetro para chegar até o tanque. Imagina se ele tivesse desistido no meio do caminho, ele não teria tido a cura, né? Então ele somente foi. Ele levantou, como Jesus mandou ele ir, e foi. E obedeceu. E infelizmente muitas pessoas hoje em dia, né? Elas estão perdidas no mundo, com essa venda nos olhos, sem conseguir enxergar Deus e os seus planos. Ali, naquele momento, ele não enxergava Jesus, ele ouvia, ele sentia, e também ele não sabia quem era Jesus, porque ele fala assim, um homem, lá no início, ele respondeu, um homem chamado Jesus. Ele conhecia Jesus como um homem chamado Jesus me mandou fazer isso, isso e aquilo. Então eu fui. Então, muitas pessoas hoje em dia, elas vivem vivem na cegueira espiritual. Elas não sabem quem é Jesus. Muitas pessoas hoje em dia, elas procuram a felicidade, procuram o prazer, procuram as respostas em coisas que trazem, talvez, respostas momentâneas, prazer satisfatório no momento, mas depois volta tudo de novo. É um ciclo, né? E as pessoas, elas estão na vida da cegueira. Infelizmente, a gente olha para o mundo, né? O mundo hoje em dia, ele está na vida da cegueira espiritual. Elas estão sempre buscando felicidade, resposta no dinheiro, na fama, no poder. Corre atrás dessas coisas e outras coisas, mas no fim elas não estão ainda satisfeitas, porque ainda não tiveram esse encontro genuíno, nesse encontro verdadeiro com Jesus. Não tiveram essa experiência, né? O poder da experiência. O pastor Felipe tem uma pregação assim muito boa, o poder da experiência. Quando nós temos o encontro verdadeiro com Jesus, quando nós temos a nossa própria experiência, no particular com Jesus, tudo muda. A gente olha a vida com outros olhos, a gente olha o mundo espiritual, a gente ouve tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que Deus tem para nós, de uma forma diferente. E então assim a cegueira espiritual, ela nos impede de enxergarmos a verdadeira felicidade que está em Jesus. E como nós sabemos, não é só Jesus que pode tirar essa venda dos nossos olhos, só Ele que pode curar, só Ele que pode transformar, só Ele que pode fazer o impossível. E no capítulo anterior, Jesus, ele se apresenta, no capítulo 8, versículo 12. Ele se apresenta ali como a luz do mundo. Ele fala assim, de novo, Jesus falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, será a luz da vida. Então, como fez esse homem, né, que encontrou Jesus, encontrou a luz, nós precisamos também andar na luz, não na escuridão, na cegueira, né? Então nós precisamos buscar a Jesus e ter esse encontro com Jesus todos os dias. E será que nós temos feito como esse homem? Nós temos, sem perguntar para Jesus, mas por quê? Mas como vai ser? E somente ir, somente falar, não, Jesus falou, eu vou obedecer, essa é a direção e eu vou. E ele apenas foi. Jesus falou para ele ir. A distância não era tão pequena, né? Mas ele foi. Ele perseverou. Se ele tivesse duvidado, talvez ele não teria tido essa transformação na vida dele. Então, não negue aquilo que Deus pode fazer por você. Fala para o irmão do seu lado. Não negue o que Deus pode fazer por você. A segunda lição, continuando lá no mesmo versículo, o que ele fez lá? Vamos ler lá de novo. Ele respondeu, o homem chamado Jesus, lá no finalzinho. Ele foi, que a gente já viu, né? Primeira chave, lavei-me e estou vendo. Então, a segunda lição que a gente tira aqui é: lave-se, se limpe, decida encontrar com Jesus e ter uma vida diferente. Ter uma vida que as pessoas olhem para você e falem: caramba, Jesus fez uma grande transformação.
Quantas coisas ele passou, ela passou, e hoje eu vejo que Jesus realmente tem cuidado. Então aquele cego se levantou, ele foi e se lavou como Jesus havia dito para ele fazer. Jesus ali, Jesus estava ali para curar ele, mas isso exigiu uma ação daquele homem. Jesus estava ali, Jesus poderia muito bem passar a lama nos olhos e pronto, está curado, vai embora. Não, mas Jesus fez aquilo ali e pediu para ele tomar algumas atitudes. Vá ao tanque, se lave, e ele foi. Então ele precisou ter essa atitude de ir, de confiar, de obedecer, que ele com certeza teria uma transformação ali na vida dele. Então, para alcançarmos o que Jesus tem para nós, nós precisamos decidir, nós precisamos agir. Assim como esse homem respondeu para Jesus. Siloé, Jesus mandou ele lá para o tanque de Siloé. E Siloé significa enviado. Jesus, ele é o enviado do Senhor, ele é o enviado de Deus. E ele envia esse homem para esse tanque, para que ele se lavasse, né? Para que ele se lavasse ali. Então ali ele foi recuperado após obedecer. Então ele teve esse ato de obedecer. E Jesus é aquele que nos envia também para onde Ele quer que nós precisamos ir. E o que nós temos feito? Será que nós temos obedecido ou será que nós temos dado uma murmuradinha? Né? Será que nós temos dado uma reclamadinha? Jesus é aquele que nos envia para onde Ele quer, a fim de que sejamos curados, transformados. Ele traça o nosso caminho caminho de cura, nosso caminho de salvação, de libertação. Tudo aquilo que a gente precisa. Então, a obediência a Jesus é o caminho para a cura da cegueira espiritual. Aquele homem, ele foi, se lavou. Ele teve o ato de obedecer. Ele simplesmente foi. Então, é importante a gente observar que Jesus, ele não prometeu para aquele homem ali, falou, vou curar você, você não vai ser mais cego. Ele não falou, não foi diretamente nesse ponto. Ele não prometeu para aquele cego que ele iria ver. Ele não avisou para ele, ele falou, eu vou curar, você vai lá, você vai voltar vendo. Ele não falou para ele. Mas a gente vê a fé desse homem, a fé em Deus, mesmo sem vermos, mesmo sem ele ver o que ele iria fazer lá, ele só sabia que ele ia se lavar. Jesus mandou ele lá se lavar os olhos. Mesmo sem ver, naquele momento, o que realmente ia acontecer, ele foi. Então, a gente conclui aqui, né, que ele teve a fé em Jesus. E é a fé que o autor de Hebreus nos fala, né? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Possivelmente, não sei, talvez passou pela cabeça dele ali, mas será que quando eu lavar meus olhos eu vou voltar a ver? Não sei, talvez. Mas ele foi, crendo que aconteceria alguma coisa. Acho que talvez isso ele pensou, né? Eu vou lá, alguma coisa vai acontecer. Mas às vezes Deus pede um passo de fé para nós antes de dar a resposta. Deus já tem a resposta ali, mas Ele está esperando a gente dar aquele passo de fé. Jesus já tinha cura para aquele homem ali. Ele iria ser curado. Mas aí Jesus fez um teste com ele, né? Vai lá no tanque de Siloé, caminha um cadinho e lava os olhos. Talvez se ele tivesse duvidado e dado meia volta, teria sido diferente. Então, às vezes Deus pede um passo de fé antes da resposta. E você já parou para pensar por que Jesus cuspiu no chão, passou, fez a lama, né? Passou nos olhos dele. Ele fez essa lama, né? Passou o barro na saliva e esfregou nos olhos dele. Esse gesto faz menção, né? Lembra lá em Gênesis, né? Deus fazendo o homem, né? Gênesis 2:7. Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Jesus aqui curando esse homem, a partir desse momento, ele estava realizando uma nova criação nele. Ele estava querendo dizer ali, você, a partir de agora, você vai lá, você vai se lavar, todo esse pó, esse barro aqui, essa lama, você vai se lavar e a partir desse momento você vai ser uma nova criatura. Você vai ser uma nova criação.
E esse cego de nascença, ele nasceu de novo. Ele começou uma nova vida assim que ele começou a ver. E assim também Jesus, quando ele cura a cegueira espiritual, ele nos dá visão espiritual, não somente física. Então, ele envia esse homem para ir lá e se lavar, para limpar toda aquela sujeira que já não pertencia mais a ele, limpar os olhos e para ele voltar uma nova pessoa. E a partir do momento que ele foi ali, que ele se lavou, eu acredito que ele, quando ele abriu os olhos, né? Eu acho que até a postura dele, talvez, quando ele viu o que estava vendo, era diferente. Então, quando Jesus ele vem e faz algo em nós mudamos, nós somos transformados. Nossa visão é diferente, nosso olhar é diferente, o nosso falar, o nosso agir. E Jesus ele veio, é o enviado do Senhor, para nos limpar, para nos lavar de todo pecado, de todo mal, para nos fazer novas pessoas, para termos uma mente nova, um coração novo, atitudes novas e um olhar espiritual vinda do céu, vinda do Senhor. Então aquele cego ele não estava apenas sendo curado fisicamente, mas também espiritualmente. Então, uma pergunta aqui para a gente refletir nessa manhã: o que você precisa lavar, o que você precisa limpar, o que você precisa tirar da sua vida hoje para que Jesus continue o processo, para que Jesus continue trabalhando em você? Assim como aquele homem se permitiu, como ele foi, nós precisamos também deixar, quando Jesus chegar, deixar ele fazer, deixar ele nos ensinar. E na vida a gente precisa fazer algumas renúncias também. Então, o que Jesus tem pedido para você, que para você continuar, você precisa deixar. Às vezes já acabou o tempo ali, já foi. Então, Jesus, na vida nós precisamos fazer renúncias também. Então, quando nós tiramos tudo que não é de Cristo em nós, aí ele vem e pode trabalhar em nossa transformação. A partir do momento que aquele cego voltou vendo, ele voltou diferente. E a terceira chave que a gente tira desse versículo é, veja, ele foi, se lavou e ele falou: eu estou vendo. Então, ele decidiu tirar toda aquela sujeira e obedecer. Ele se posicionou. Então, a partir do momento que nós nos posicionamos, quando nós decidimos, quando nós obedecemos, a gente vê o que o Senhor tem feito em nossas vidas. E quantas pessoas hoje em dia, né, estão vivendo assim? Quantas pessoas estão vivendo assim? Creem, elas dizem, né, o mundo, né? Muita gente fala: mas eu sou crente, eu sou evangélico. Às vezes eu vou na igreja, mas eu creio em Jesus. E elas pedem tantas coisas para Jesus. Precisam de milagre, precisam de tantas coisas. Mas não teve realmente aquele encontro com o Senhor, para entender que precisa haver essa experiência, esse encontro. Precisa tirar tudo aquilo que não pertence a Jesus, que não pertence a Deus, e começar a viver realmente tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Quando nós estamos com Jesus, o medo ele não nos paralisa. Aquele homem ali, eu penso que talvez ele deve ter sentido medo, mas ele não se deixou levar pelo medo e foi. Apesar dele não estar vendo nada e até chegar no tanque. E também a passagem não diz que alguém ajudou ele. Ele só fala que ele foi, que ele se levantou, foi e se lavou. E ele não se deixou levar pelo medo. Então, quando nós estamos com Jesus, o medo ele não nos paralisa. Nós não pensamos duas vezes, apenas vamos porque sabemos quem está ali conosco. Quando Salmos 56, versículo 3, fala assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, tá aqui um versículo muito bom para quando a gente vai passando por algumas situações, a gente lembra dele, né? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mais à frente, no versículo 37 do capítulo 9 de João, Jesus ele abre os olhos da fé daquele homem. Depois de toda essa experiência, depois de todo esse processo, Jesus abre os olhos da fé daquele homem, se apresentando para ele que ele era o filho, se apresentando para ele dizendo que o filho do homem é quem está falando com ele.
Jesus se apresentou ali para ele e falou, no versículo 37, e Jesus lhe disse: você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. Isso aqui aconteceu depois que ele foi curado, que os fariseus não estavam acreditando, ficaram bravos porque Jesus fez um milagre no sábado. E a partir desse momento aqui, depois que ele foi curado, que ele teve esse encontro com Jesus, no versículo 38, o cego exclamou: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Aqui ele já reconheceu que Jesus era o Senhor. Antes ele falou que o homem chamado Jesus, um homem qualquer, tinha pedido para ele fazer essas coisas. Mas depois que ele teve esse encontro, essa experiência com o Senhor, ele reconheceu que Jesus era o profeta, era o Messias, que Jesus era o Senhor da vida dele. E ele declarou aquilo, né, para aquele povo que estava ali incrédulo, para os fariseus que estavam ali perturbando, que estavam bravos. E, na verdade, quem estava com a cegueira espiritual ali naquele momento eram os fariseus, que estavam olhando com olhos de religiosidade, né? Vocês não podem acontecer isso no sábado. Então, tem um versículo aqui, eu não anotei ele não, mas que Jesus fala que vocês veem, falando dos fariseus, vocês veem, mas na verdade vocês não estão vendo de forma espiritual. Acho que é o versículo mais à frente, eu não anotei ele aqui não. Então, aquele homem, ele teve esse encontro com Jesus, e após o milagre, após a experiência, ele reconheceu quem Jesus era. E ele teve esse testemunho, que é uma quarta lição aqui que a gente tira dessa história. Ele teve esse testemunho para contar. A vida dele aconteceu esse milagre. A vida daquele homem, daquele dia em diante, era testemunho de muitas obras que Deus ainda tinha para fazer na vida dele. Assim como Jesus falou lá nos primeiros versículos, quando os discípulos perguntou por que ele tinha nascido assim, o que Jesus respondeu? Nem os pais dele tinham pecado, nem ele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, a partir daquele momento que aquele homem tinha aquele milagre ali, através da vida dele, do testemunho, muitas obras de Deus ainda tinha para acontecer através da vida dele. Então, o milagre que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, nós precisamos testemunhar. Nós precisamos contar para as pessoas precisam ver nas nossas vidas. Deus, ele é capaz, ele pode fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos querer, permitir que ele faça. Você tem visto o que Deus tem feito na sua vida? O que você precisa lavar, limpar hoje para que você veja o agir de Deus na sua vida? Qual transformação? Umas perguntas para a gente refletir nessa manhã. Qual transformação Jesus fez na sua vida até aqui? Ele ainda quer fazer mais. Ele ainda quer fazer muito mais. Mas nós precisamos querer também e depender dele. Mas depende também depender dele, mas depende de nós, depende de mim, de você, de estar disposto, estar com o nosso coração aberto para deixar que ele faça. E queria pedir para você ficar de pé já, para a gente concluir. Jesus, ele declarou no capítulo anterior que se apresentando como a luz do mundo. E a cura física do cego, a gente vê que ela é uma metáfora para a cura espiritual. E todos nós, sem Cristo, nós somos espiritualmente cegos. Todas as pessoas que não teve esse encontro realmente com Jesus, elas estão cegas espiritualmente. Então Jesus, ele não curou só os olhos, não curou só a cegueira, mas ele transformou a vida inteira daquele homem. E é isso que ele tem para nós. Todos os dias. Desde o momento que nós deitamos, que nós despertamos, Jesus, ele sempre tem algo novo para nos oferecer. Para tirar tudo aquilo que não é dele e trazer tudo aquilo que nós precisamos. Então o milagre, ele foi tão grande que mudou a aparência daquele homem. Cada vez que nós temos esse encontro com Jesus, essa experiência com Jesus, a gente vai mudando, né? O nosso jeito, até o nosso sorriso, nosso jeito de falar. As pessoas vê essa diferença. Então Jesus, ele faz a diferença nas nossas vidas. Não somente no físico, mas no espiritual também. Então Jesus, ele veio
para iluminar o nosso entendimento. Ele é a luz. Ele veio para iluminar, para nos libertar dessa escuridão, dessa cegueira espiritual e nos trazer a luz. Lá em 1 João 1:5, fala assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Jesus é a nossa luz. É nele que nós encontramos a resposta para tudo. É nele que nós encontramos a resposta para as nossas dúvidas, para os nossos pedidos. É nele que nós encontramos tudo que nós precisamos. Então, a aplicação prática para a nossa vida hoje. A obediência é a primeira ação da nossa fé. A obediência é a primeira ação da nossa fé. E testemunhe do poder de Deus na sua vida. Fale para as pessoas. Mostre para as pessoas tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito na sua vida. Nós precisamos ser essas cartas vivas do Senhor, onde nós estivermos. Porque é para isso que Ele nos criou, para nós levarmos o Evangelho, pregar da palavra. E nós fazemos isso também com a nossa vida, com tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Que as nossas vidas seja a prova viva do poder transformador de Deus. Assim nós faremos com que outras pessoas conheçam também o poder de Jesus. Amém? Graça e paz, família. Eu sou a pastora Silene. Obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar para mais um amigo seu. E aqui embaixo vai estar passando mais outro vídeo, mais outro culto para você estar ligadinho conosco. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Um beijo, um abraço. Tchau.